Ó, 4 clubes, vamos pensando aí, 4 clubes, cada um, deixa gravado, do jeito que é. Só em dezembro que nós vamos rodar essa gravação. 4 clubes, deixa eu dizer aqui, Atlético, Flamengo, Inter, vou com você, e Palmeiras. Eu? Casão, 4 times, Flamengo, Inter, Atlético e Botafogo. Mauro Naves. Fala, massa atleticana, a gente vem trazendo um corte bem legal pra você do programa aí do Galvão Bueno, e ele com seus convidados, eles elegem os favoritos para esse Brasileirão dessa temporada de 2025. Praticamente todos colocaram o Atlético Mineiro, menos o Ronaldo, né? O fenômeno. A gente já sabe que, como ele é cruzeirense, ele colocou o Cruzeiro como favorito. Ele foi o único. E o Galvão foi obrigado a rir do Ronaldo. Então tem muita coisa legal pra gente acompanhar aí no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar pra muito mais atleticanos. Bora tocar o... A Copa Sul-Americana tem os mineiros por aqui em dose dupla. Galo e Cruzeiro entram em campo amanhã e o Robseira já vai mostrar pra gente exatamente a campanha dos dois nessa temporada. 11 jogos do Cruzeiro, 15 do Clube Atlético Mineiro. O aproveitamento do Galo é melhor, quase 70%. Gols marcados, 15 contra 24, gols sofridos, 12 contra 6. Os dois mineiros em rodada dupla amanhã aqui na ESPN. Imagens então em direto lá, porque aqui, Breiler, é o seguinte, eu falei que é do Terra do Fogo até o Canal do Panamá, mas é também das praias do Rio de Janeiro ao topo dos Andes. Viu só? Agora, hein, o Vinícius Nicoletti registrando pra gente a chegada do Atlético Mineiro lá em Cusco. Então, o Vinícius está acompanhando, hein, Vinícius? É alto lá, hein? Quantos metros aí de altitude, hein, Vinícius? Fala, Bruno, um abraço para você, abraço para todos os companheiros. Eu dei uma corrida aqui do momento que o ônibus do Atlético estava chegando para fazer aqui o local onde eles vão fazer o treinamento fechado para a imprensa, mas a gente pode registrar a chegada aqui dos jogadores. Só essa corrida aqui já me faltou ar, porque estamos aqui a 3.400 metros de altitude. Esse é o centro de treinamento do Cusco Futebol Clube. Você vê aí que é no meio das montanhas. Cusco é uma cidade andina, era a cidade que era a capital do Império Inca, antes da colonização espanhola, e é a principal adversidade que o Atlético vai sofrer, sem dúvida nenhuma, nessa estreia de Copa Sul-Americana contra o Cienciano, é a altitude. Por isso, o Cuca trouxe o time logo depois de sair de Porto Alegre, já veio direto aqui para Lima, depois Cusco, já fazendo essa preparação e fazendo esse último treinamento aqui no centro de treinamento do Cusco. A gente pode ver aqui, ó, os jogadores já estão caminhando, alguns vão fazer essa caminhada, a preparação aqui é nesse vestiário e eles vão direto depois para esse último treinamento. O time não deve ter novidade, deve ser o mesmo que enfrentou o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro, todos os jogadores vieram, nenhum jogador machucado, então o Cuca, que falou sobre isso, ele está pegando o ritmo do time, está montando uma nova equipe nessa temporada 2025, deve repetir o time então que perdeu para o Grêmio na estreia. Alguns clubes brasileiros já sofreram aqui em Cusco, na Copa Sul-Americana e também na Libertadores. O Santos jogou em 2003, o Grêmio em 2002, o Flamengo tomou 3-0 aqui em 2008 e o São Paulo em 2006. Só o São Paulo venceu, os outros times brasileiros passaram por aqui e saíram derrotados, mas o Atlético tem outro histórico que nunca perdeu por uma equipe peruana nas competições sul-americanas. Foram 8 jogos com 7 vitórias e apenas um empate. Uma curiosidade, o Cienciano já foi campeão da Copa Sul-Americana em 2003, bateu o Santos nas quartas de final, que era o campeão brasileiro, e depois o River Plate na decisão, e o Ronaldinho Gaúcho, que é ídolo do Galo e campeão da Libertadores em 2013, já defendeu o Cienciano, uma partida festiva em 2016. Ele atuou pelo Cienciano no jogo contra o Sporting Cristal, era um jogo comemorativo, festivo, que estava voltando, comemorando aí a volta do Cienciano à primeira divisão do futebol peruano. Então essas são algumas curiosidades, mas com certeza
é essa situação, a diversidade, a principal diversidade que o Atlético vai enfrentar nessa estreia, essa altitude de 3.400 metros. Agora eu consegui respirar um pouquinho mais, estou mais tranquilo, mas os jogadores vão treinar e vão jogar nesse cenário aqui, viu, Bruno? E você foi bem na recuperação, porque ele correu, começou a falar, falei, Vinícius não vai aguentar. E é perigoso. Mas aí foi conversando e foi recuperando. A gente Acho que tá ele vendo, tinha então... uma bombinha de oxigênio no bolso, deu Será? uma... Mas Muita o bala de Vinícius coca, viu? É a recuperação ativa. Teve esse trabalho aí? Teve, o Vinícius, essa ajuda? Não, eu não sei os jogadores, né? A gente já sabe, tem um histórico aqui, até o Zete, quando jogou em La Paz, preparação para a Copa em 94, o Zé tomou um chá de coca e caiu no doping. Então, os jogadores têm essa precaução, mas a gente não. É folha de coca e balinha de coca o dia inteiro, viu, Bruno? O dia inteiro. Realmente aqui é complicado. Não, calma aí. O dia inteiro também não precisa, Vinícius. Não, é o dia inteiro. É o dia inteiro, porque você se alimenta e já vem um mal-estar, assim, porque você não está acostumado, o corpo não está acostumado, né? Você anda um pouco, ó, eu subi a escada aqui para chegar aqui no CT, onde a gente está, e já fiquei sem fôlego. Então, é complicado, realmente. E Tem um cachorro ali. Você viu ali, dona? Sim. Hein, ô Vinícius? Tem um cachorro ali no campo. Ah. Dá uma olhada lá. Aqui tem de tudo, olha lá o cachorro lá. Tem lá no campo, vamos ver se eu consigo mostrar o cachorro lá. Tem o pessoal aqui preparando o campo. Esse aqui é o centro de treinamento do Cusco, fica mais ou menos 1 hora do centro ali, o centro histórico. A gente viu até o Vitor chegando para cá, ó, pro lado de cá, né? Ó, o Vitor caminhando para cá. E fica mais ou menos 1 hora do centro histórico. A polícia aqui peruana também acompanhou a chegada do Atlético. Então a gente não vai poder acompanhar o treinamento, mas está mostrando aí o registro da preparação do treino do Galo, que vai acontecer daqui a pouquinho. Lembrando que aqui temos 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. E o jogo aqui vai acontecer 7h30 da noite, 9h30 horário de Brasília. Jogo com exclusividade dos canais ESPN. Então a gente vai acompanhando aí essa preparação do Galo para o treinamento aqui. Você vê que não é fácil enfrentar essa altitude, com certeza. Ô Vinícius, só fica mostrando as imagens aí pra gente enquanto a gente comenta e você recupera um pouco o fôlego. Até por conta disso, será que o Vinícius contou pra gente que deve ser o mesmo time que entrou em campo no Brasileiro? Oi, fala Vinícius. Ô Bruno, deixa eu falar aqui com o Domênico pode dar entrevista pra gente, porque a entrevista é só oficial, naquele banner da Conmebol, o Domênico, chefe da imprensa do Atlético, para falar um pouquinho desse sentimento que vocês tiveram na chegada aqui, Domênico. Eles estavam me perguntando, eu falei, eu dei uma corrida aqui para fazer o link, já me faltou fôlego. E eu, como Domênico, somos atletas de futevôlei. Isso, e dos bons. Boa. Como é que está o fôlego, o seu fôlego aqui que você está sentindo e do pessoal? Alguém reclamou de alguma coisa, algum mal-estar? Primeiramente, boa tarde, Vinícius. Prazer reencontrá-lo, né, depois de algum tempo. Cara, eu já tinha vindo uma vez na altitude, em La Paz, e senti um pouquinho de dor de cabeça, assim como hoje de manhã também. Senti um pouquinho de dor de cabeça, mas coisa pequena assim, né? O doutor Otaviano me deu um remédio e... O remédio aqui, ó, balinha de coca. Eu tomei um chá. Chazinho, né? Tomei um chazinho que os jogadores não podem tomar. Eu falei isso agora. Que os jogadores não podem tomar, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, ter essa precaução, avisar a todos. Depois sair para andar na cidade um pouquinho, e é impressionante, né? Assim, você busca o ar e não vem, né? Mas assim, nenhum relato mais. Dos jogadores ninguém reclamou? Não. Uma dorzinha de cabeça aqui, uma coisa ali, que já foram medicados e tá tudo tranquilo, né? Tem sempre essa dúvida, né? Assim, chegar em cima da hora do jogo, chegar com 2 dias de antecedência. O ideal é que você fique aqui 10 dias. E não tem como fazer isso por conta do nosso calendário, principalmente nos próximos 2 meses agora, onde a gente vai jogar, se não me engano, 19 jogos em 64 dias. Então, todo o cuidado foi tomado para a gente fazer a melhor programação possível. Viemos direto de Porto Alegre, né? E aí a gente vem num voo fretado de Porto Alegre até Lima. E em Lima a gente teve que esperar 6 horas, fomos para um hotel para descansar. Pegamos um voo à noite
Chegamos aqui ontem por volta de 11h30 da noite e tá tudo certo, vamos fazer um grande jogo amanhã. Maravilha. Então, só para terminar, mostrar que o cenário é realmente curioso, né, Bruno e amigos? Olha só, o centro de treinamento do Cusco, o Atlético se preparando para essa última atividade antes da estreia na Copa Sul-Americana e amanhã reforçando o convite, ao vivo exclusivo nos canais ESPN, Cienciano e Atlético. Cienciano que já teve Ronaldinho Gaúcho. E o Vinícius mostrando pra gente, então, ao vivo o Galo, daqui a pouquinho treinando, Breiler. Será que não é melhor, justamente, poupar os jogadores nessa situação toda e pensando, de fato, no Campeonato Brasileiro? O que você acha, Breiler? O jogo contra o Grêmio até começa de uma maneira que o Galo poderia ter resolvido no primeiro tempo. Nossa, foi um amasso. O Volpi faz 4 defesas impressionantes, mas faltou também precisão dos atacantes do Galo para definir melhor as jogadas, depois sai atrás, 2-0, fica complicado correr atrás, ainda mais jogando na arena do Grêmio. Mas o começo de jogo do Galo foi muito bom, que poderia ter dado esse luxo pro Cuca, né? De segurar alguns jogadores no segundo tempo. Ficou complicado, saiu com a derrota e deixou ali, para mim, mais do que a parte física, uma questão desse time do Galo é que tem pouco definidor. O Coelho é bom jogador? Mas não é um goleador. O Rony é um jogador útil para a equipe, mas tem problema em definição. Então, o único ali da frente que resolve, que bota a bola para dentro, é o Hulk. O Scarpa é mais um assistente, o cara da bola parada. Mas não pode ficar só dependendo do Hulk e da bola chegar nele para o Galo marcar gol. Então, é algo para se cobrar também de uma definição melhor dos jogadores. E até com a saída do Daverson, gera o outro questionamento que pegou muito pro Galo na temporada passada, que foi a falta de opções no elenco, principalmente lá pra frente. Acabou ficando dependendo do Allan Kardec na reta final da temporada. Então, o Galo também precisa se atentar a isso para não cair no mesmo erro da temporada passada de supervalorizar um elenco que ainda depende muito do Hulk para fazer gol. Isso, e o jogo no final de semana é contra o São Paulo. Sim. A gente falava com o Edu, né, aqui, como o São Paulo vai precisar se recuperar no Brasileiro, e o Galo depois da derrota também na estreia, de virada até, acho que surpreendente pela maneira como o Atlético começou o jogo, vai receber o São Paulo para se recuperar. Se você olhar o desempenho do jogo contra o Grêmio, o Galo produziu para vencer. Ele foi melhor, né, teve muitas oportunidades, faltou de fato ser letal. Conseguir converter isso e botar a bola na rede. Mas o Galo mostrou problemas na parte defensiva, né? O Grêmio soube aproveitar, principalmente nos 2 gols ali. Acho que é um Galo muito forte em Sul-Americana, muito forte também em Campeonato Brasileiro. Né? Você tem uma mudança de elenco, né? Uma reformulação, uma outra forma de se jogar. Só vejo que o Galo ele precisa jogar com muita inteligência contra o Cienciano. Pelo fator da altitude, em alguns momentos a gente vê um Galo que acelera muito o jogo, né? Você tem o Coelho, você tem o Rony, né? O Scarpa é o cara que conduz, né? Que vem pro passe, né? Em vários momentos aparecendo ali um pouco mais por dentro, e o Hulk. Esse não é um jogo que pede muito desse Galo vertical. Esse não é um jogo que pede muito da trocação, desse jogo de velocidade. Acho que tem que ser um jogo de mais controle. Você ter mais a posse de bola, porque assim, a altitude desgasta muito. A gente viu o exemplo do nosso querido Nicoletti ali. Eu estive ano passado na cobertura lá de... Olha lá, ó. O Hulk tá chegando pro treino, fala, Dona. De Bolívar e Flamengo. Você esteve em La Paz. La Paz, que é uma altitude ali semelhante. Você não sentiu nada, deu até pique lá na pista. Senti. Teve um dia que eu senti bastante ali, o mal-estar depois do jantar. No dia do jogo, aliás. Mas então, assim, o Galo ele precisa se atentar muito em ter mais a bola, né, em evitar chute de média e longa distância, né, tentar evitar também os cruzamentos. É muito mais time, né? O Galo é um time de Libertadores na Sul-Americana. Sim, sem dúvida. O Galo ele entra, para mim, como um dos grandes favoritos ao título da Sul-Americana nessa temporada. Vinícius, obrigado, viu? Você vai acompanhar o treino aí, né? Enquanto for possível a gente mostrar as imagens. Mas, claro, a gente vai voltar a conversar amanhã dentro da primeira edição do Sport Center. E estava acompanhando aqui, os colegas me mandaram também aqui, Vinícius, jogo ao Arana. O jogo do Flamengo foi em 2008, o Flamengo venceu por 3-0 contra o Cienciano, aí em Cusco. Gols do Renato Augusto, Toró e Juan. Outros tempos de Flamengo. Outros tempos, viu, Juan Vinícius? lateral, né? O Lateral esquerdo. Tem que ver, depois eu vou analisar se essa vitória foi aqui ou foi lá no Maracanã, né? Porque teve o jogo no Maracanã e teve o jogo aqui.
O que eu vi aqui tinha perdido, mas vamos confirmar essa informação aqui. Aqui, ó, dia 9 de abril, ó, dia 9 de abril de 2008. Hein? O Flamengo está classificado para as oitavas da Libertadores, ignorando totalmente a atitude de Cusco e a pressão extra-campo. O rubro-negro, então apresentando um belo futebol, derrotou o Cienciano por 3-0. A matéria do UOL na época, o Vinícius. Então, além do São Paulo, o Flamengo também ganhou aqui. O Santos perdeu, que é o Santos campeão brasileiro em 2003. Olha o Cuca aí. Tudo bem, Cuca? Joia? Dando um tchauzinho ao vivo, o Cuca aqui. E, aliás, foi dar um chute lá na final do jogo em Porto Alegre, quase machucou o pé. Mas, então, foram 4 brasileiros que atuaram aqui em Cusco, com 2 vitórias do Flamengo e do São Paulo. O Grêmio e o Santos perderam. Mas faz muito tempo também, né? 2008. Completando aqui, ó, vai completar agora 8 anos, né? 2008, exatamente. Você quer a escalação do Flamengo, ó? Bruno. 8 não, 18. 18, é verdade. Verdade. Bruno. Léo Moura, Fábio Luciano. Vamos perguntar pro Fábio Luciano, então. Sim. Pronto, ô Vinícius. Liga pro Capita. A gente liga pro Fábio Luciano e tira a dúvida, tá? Mas é isso, ó. Bruno, Léo Moura, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Juan. Christian, Kleberson, Toró e Ibson. Renato Augusto e Souza. Olha. Souza Caveirão. Souza Caveirão. Depois entrou o Ibson muito bem nesse meio campo, né? Jogou muita bola no Flamengo, o Ibson. Técnico, professor Joel Santana. Local, o estádio Inca, Garcilaso de la Vega. Aí é 2008, porque o nosso companheiro Fábio Luciano parou em 2009, né? Se aposenta depois da final do Carioca. Tchau, Vinícius. Até mais, tá? Bom trabalho aí pra você. Não, beleza, Bruno. Só recapitulando aqui, o Atlético tem um histórico em jogos de altitude, né? São 11 jogos do Atlético na altitude, 5 derrotas, 3 empates e 3 vitórias. Vamos ver como será dessa vez, se os jogadores vão sentir toda essa... Eles falam que é a síndrome do mal da montanha. Vamos ver se o Atlético vai passar por isso. E o símbolo tem até o Machu Picchu ali, olha lá, Breiler. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro aí o programa do Galvão se encravando o Galo como um dos favoritos para o Campeonato Brasileiro. E depois a gente vem trazendo também o Sport Center, falando da preparação do Galo para esse jogo de mais tarde. Grande adversário, sim, é a altitude. E a gente chega sim, né, cara? Como um time que era para estar na Libertadores jogando a Sul-Americana. Então a gente já entra também com um favoritismo. E isso também acaba pesando um pouco pro Galo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai conseguir essa vitória lá na altitude, lá em Cusco, mas vai dar bom. Se Deus quiser, o pessoal vai fazer um reconhecimento lá, dar uma corridinha, não vai treinar justamente, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai trazer para vocês o pós-jogo. Mas eu quero que você que acompanhou o vídeo até aqui deixe aí nos comentários o que você achou de tudo que foi falado no vídeo. Primeiro do Galvão aí, praticamente 100%, né, o Galvão dos convidados. Só o Ronaldo, que é cruzeirense, e me coloca o Cruzeiro no meio dos 4, botou o Corinthians. O Galvão foi obrigado a rir, só rindo do Ronaldo, porque não tem condição, não tem condição. Então sim, o nosso Galão da Massa é um dos favoritos para o Campeonato Brasileiro. Eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião, tá? De tudo que foi falado. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, vai lá, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que é muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.